Olá, dia 22 de junho de 2017, quinta-feira. Calamidade, né? Começou ontem. Espero que hoje não se repita. O Avaí tomou 3-0 ao natural do Fluminense. Natural. Se força, faz mais. E a estreia do Mike do Avaí, no Avaí, a gente sabe que 36 anos, tem potencial, jogou em grandes clubes do mundo, jogou seleção brasileira, mas para lateral não dá mais. Eu acho que o do lado aqui vai concordar comigo que depois de uma certa idade... De jeito nenhum. O cara que é lateral, ele tem que se ajeitar, por exemplo, o Juan, 36. O que o Juan fez? Veio para o Avaí, foi jogar no meio. Tudo bem. Tem a cobertura, tem o outro volante que cobre ele. Porque se ele tiver que ir, como aconteceu com o Maico ontem, o Maico ia. Aí tinha que deixar um táxi lá na beirada do campo para trazer ele de volta. E foi infeliz para burro. O cara fez um gol contra de cabeça e outra bola bateu nele e desviou do goleiro. É uma estreia para um jogador que já jogou em seleção brasileira. Foi super, mas super infeliz. Tomara que as coisas se ajeitem, mas pelo que vi no Avaí ontem e pelo que acompanhei nos outros jogos, olha, tá feia a coisa. E pior é quando a gente não vê expectativa de melhora. Eu não vejo no time do Avaí. Até no Figueirense eu vejo. Apesar de estar lá no rebaixamento, mas tu vê que o jogador tem um potencial para desenvolver. No Avaí não vejo nada. Do goleiro, Marquinhos então está passeando em campo. Aí tu bota no meio de campo, Juan com 36, o Maicon na lateral direita com 36. Quem que vai ter que sair para cobrir? O volante. E o Marquinhos com 35, é complicado. É muita idade demais para pouco futebol que estão jogando. E hoje tem o Figueirense contra o Flamengo aí, que está contratando todo mundo, conseguiu finalmente o Giovânio, estava vendo aqui agora. É a Chapecoense. Aliás, a Chapecoense. Não, deixa eu falar do Figueirense um pouquinho de Giovânio. Não, mas que vai jogar com o Flamengo? Estou misturando. Não, só para tu encaixar no teu... Saiu fora do ritmo. Do ritmo. O Santos conseguiu o Giovânio. O Flamengo que joga contra o Figueirense. Contra a Chapecoense. Conseguiu lá de grana um troco para liberar aquela cláusula. Sabe quanto é o troco deles? 1.800.000. Só, troco. Vamos dar um trocado para ti, tu libera para nós o jogador. Aí o Flamengo pagou. Depois nós vamos comentar uma relação que saiu ontem, no G1, do salário de jogadores do Flamengo, gente. Não tem nada quanto é quem ganha, tomara que o cara ganhe cada vez mais. Mas aquilo ali é totalmente fora da realidade do futebol brasileiro. Tem 20 e poucos jogadores ali, que ganha menos, ganha 150 mil, que está lá, que subiu lá da base, que melhorou, contrataram lá de time inferior. É uma loucura. Damião, 350 mil por mês. Tá louco. Que é isso? Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisporte desta quinta-feira, e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, seu telefone 3241-2809. Meu dileto amigo Eladio Cardoso. Como voltou bem esse cara, né? Boa tarde. Esse voltou, que o coração está... Isso é a saudade dos amigos. É verdade. Isso é a saudade dos amigos. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. Olha, a situação dos clubes catarinenses é preocupante. E o pior de tudo é que o futebol é coisa séria. E me parece que o goleiro do Avaí resolveu brincar.
Não se briga com coisa séria. Ele foi tentar dar um drible no atacante do Fluminense, ele se perdeu todo, que não é dele a característica de driblador, ele tem que ser um defensor. E ele tentou um malabarismo e entregou praticamente a bola nos pés do atacante do Fluminense e que fez o gol. Ali abriu a porteira, acabou com o time. Então o futebol é coisa séria. Os jogadores têm que entender que é sério. E é lógico, depois, na sequência, o acidente do próprio Maicon, estreante, que fez um golaço de cabeça. Não deu para entender por onde é que ele estava jogando, ele estava cabeceando aquela bola. Cabeceou pro gol. Fez um golaço. O goleiro já não é essas coisas, e do zagueiro cabeceia contra. Não, o goleiro é bom, Zé. O goleiro do Avaí é um bom goleiro. Falhou no Campeonato Brasileiro. É um bom goleiro. Foi um bom goleiro no Campeonato Catarinense. Ele é um bom goleiro. Só que é o seguinte, futebol é coisa séria. Isso ali, dá um bico para arquibancada se for o caso. Agora, querer driblar, o atacante vindo fungar no cangote dele, e ele entregar a rapadura, e arregaçou o time do Avaí naquele momento. E um atacante que é artilheiro do campeonato ainda. Quer dizer, que é um cara que sabe fazer gol, né? É, lógico, a gente vai brincar ainda, não tem que brincar. Então nós estamos com a situação complicada do Figueirense, complicada do Avaí, complicada do Joinville, está melhorando o Criciúma, e a Chapecoense está em declínio. Tá. Então nós estamos aí agora vendo, e a Chapecoense vai enfrentar hoje, nada mais, nada menos, de que o Flamengo que precisa ganhar, precisa vencer. O Flamengo está aí com 11 pontos. Vê lá, a Chapecoense já está em 8º. Tá, e se perder para o Flamengo, ela vai cair, vai despencar lá para o 10º. É aquilo que eu falei para ti, 11º, 10º, é o lugar desses times, não adianta. E daqui a pouco vem o Coritiba reboque também, se perder para o Grêmio hoje. Que o favorito é o Grêmio, jogando lá em Porto Alegre. Que o Grêmio tem um dos bons times desse campeonato. Está em segundo lugar. Mas só que é o seguinte, né, para melhorar o campeonato, para deixar o campeonato um pouco mais aquecido, teríamos que ter surpresa nessa rodada agora, nesse complemento de rodada. Nós temos aí o Grêmio com Curitiba. Eu acho que não vamos ter surpresa. Eu acho que o Grêmio se Curitiba... Se tiver uma surpresinha aí... O Corinthians contra o Bahia... Não tem surpresa. São jogos... Se tiver, eu acho, se acontecer, na minha opinião, uma surpresa aí, vai ser lá no Grêmio e Curitiba. Corinthians eu não vejo qualquer possibilidade do Bahia ganhar e acho que o Flamengo ganha da Chapecoense também. O Corinthians já saiu daquela fase de vitória e tal, empatou e agora vai enfrentar a equipe. Mas só para que o campeonato dê molho, se o Grêmio ganhar e a equipe do Corinthians ganhar, continua aquela larga margem de segurança para essas duas equipes. Nós já estamos indo para a 10ª rodada. Então são 10 rodadas com uma diferença grande daqueles clubes que estão aí querendo chegar na competição. Eu acho lá. Tu vê o seguinte, é que o próprio o Atlético Mineiro, que empatou ontem, estava ganhando o jogo. Empatou 2-2. Né? E aí a coisa não anda, a coisa não vai. Então facilita lá para aquele time da ponta. Então um tropeçozinho lá na cabeça pode até esquentar o campeonato. Senão daqui a pouquinho vai ficar frouxo, tanto para o Corinthians quanto para o Grêmio. E o Santos que está chegando agora também, o Santos com a vitória de ontem. O Santos chegou a 16. Já foi a 3º lugar. O Flamengo pode chegar a 14 é junto com o Figueirense. Aí passa no saldo de gol. Junto com quem? Figueirense. Que Figueirense? Fluminense. Que é outra piada também. O Vasco também ontem foi outra piada, né? O Vasco e Botafogo não teve jogo. Não, mas o Vasco é sabido. Tem uma equipe limitada. O Vasco, o Sport, Vitória, o Chapecoense, Avaí, são equipes limitadas. São equipes que vão tentar entrar naquele rol do meio da tabela, fugir do rebaixamento. Não há como. E você, inclusive, estava falando aqui no seu editorial a respeito da folha de pagamento do Flamengo. É monstruosa. Então, a estrutura, só perde pro Palmeiras. A estrutura que está montando o Flamengo é uma estrutura para brigar pelo título. E não está conseguindo engrenar, não está conseguindo encaixar. E aí, quando não encaixa, começa a complicar. Aí, tudo... E agora o que acontece? Próximo. Você vê,
Coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Fazer relatório de salário de jogador. Saiu no... Fala. Por quê? Não tem nada a ver. Analisa o futebol do cara. Não é que se o cara ganha 10, se o cara ganha 1 milhão, o problema lá é do time que paga. Não tem, mas como a fase está ruim de assunto, então você vai buscar o quê? Buscar o quê? Vai buscar um assunto do salário sabe quem, se o Flamengo, para cobrar dos caras. Tu sabe, num tropeço do Flamengo hoje, um empate já é um tropeço. O Flamengo lá contra o Chapecoense. Tu sabe, vai estourar, sabe em quem? No treinador. Como sempre. Vai estourar no treinador. Mas como sempre. Ontem eu estava dizendo ó, é muito jogador, muita cobra criada para um treinador que está começando. Mas, Zélio, é aquilo que eu digo sempre, você é partidário de que o presidente manda e acabou, ele que paga. Claro, mas então, o treinador é um fantoche. Porque se o treinador dizer o seguinte, eu não quero fulano de tal, ele vai dizer, não, vai ter que botar sim, vai ter que botar para jogar. Aí o que acontece? Tu acha que não, mas eu estou falando... Eles vão pagar Sério? 800 mil para um jogador para não botar em campo? Pergunta pro treinador. Pergunta pro treinador. Tu acha que eles perguntam pro treinador? Não, o que eu estou dizendo, então ele passa a ser um fantoche. Então eles vão lá e contrata e vai ter que botar. Agora, se eu sou treinador, vai jogar se estiver jogando bem. Não quero saber quanto é. Por isso que eu digo, salário não se mede. Se mede qualidade dentro de campo. Então, se você tem qualidade dentro de campo, não quero saber se tu ganha muito, se ganha pouco, se tu está subindo da base para o time principal. O importante para mim, que sou comandante do grupo, é que você jogue bem. Só isso. Está jogando mal? Cede do lugar. Mas, infelizmente, no futebol brasileiro, tem cronista, tem não, o cronista dirigente. Não tem nada com isso. O cronista está ali cumprindo a missão dele, Zé, quer informar o torcedor. Mas tudo bem, Zé, mas tem cronista que escala. Tem cronista que chega e diz, pô, esse cara lá, pá, não sei o quê. E tu acha que tem treinador que tira por causa do cronista? Não. Tá, não. Tá. Pensei que tu ia dizer que tinha treinador que, se o cronista dizer que o James não serve para jogar, então eu não escalo ele porque o James não quer. Zélio, aí não é treinador, Zélio, aí não tem nem que estar no time. Quantas vezes, nesse teu mundo de andança no futebol, você viu a torcida pedir, vou dar um nome, tá? Pikachu, não, melhor, bota o Leleco. Aí o treinador, para agradar a torcida, bota o Leleco. Daqui a pouco, tira o Leleco. Paraná. Essa é uma história que passou aqui no Marcílio. Entende? Então tem aquele que vai atender o apelo do torcedor, existe aquele treinador que ele é rígido, se você não cumprir aquilo que está determinado para se cumprir, você vai perder a posição. Mas tem aquele dirigente que diz o seguinte, não, esse não dá para mexer. E daí? Então são treinadores que são simplesmente fantoches e que ficam lá tocando futebol brasileiro, fazem o contrato deles, depois daí os treinadores ficaram espertos, então fazem agora uma cláusula rescisória quando assina o contrato, que quando é mandado embora, ele fica lá tranquilo um bom tempo. O treinador mudou agora. O treinador agora, ele para estar no banco e ele ser relacionado como técnico, ele é registrado lá na CBF, sai no BID, igual é o jogador agora. Não, no BID não. Não há necessidade do BID. Há necessidade que você tenha um contrato de trabalho, de trabalho registrado na CBF. Exatamente, tudo isso aconteceu por causa do acidente da Chapecoense. Que o treinador da Chapecoense, o Caio Júnior, tinha contrato normal dele, lá da empresa dele, com a Chapecoense, e só que não teve o amparo que teve todos os atletas que eram vinculados à inclusive tem uma ação milionária da família do Caio contra a Chapecoense. Isso que é muito grande. Contra a Chapecoense? Contra a Chapecoense. Porque a Chapecoense tinha que ter um seguro também. Não, senhor. Negativo. Tem entrar contra a Chapecoense. Não, tudo bem, vai entrar. Não sei qual é o motivo, eu sei que é uma quantia muito grande. E, inclusive, tem a própria esposa do Kleber Santana, que é a que comanda lá uma associação que criaram lá, estão tocando a Chapecoense no pau também. Promessa de cumprir contrato, estão cumprindo, mas estão cumprindo só o que estava na carteira. Zélio, tem que ver a legislação.
que diz a legislação... A Chapecoense está fazendo o correto. Não, o que diz a legislação com relação ao contrato de trabalho. Eu tenho um contrato de trabalho de 10 anos. Eu morri hoje. A empresa que me contratou vai pagar os 9 anos? Não, isso é o que eu quero saber. Se a legislação determina isso, tem que pagar. Ela não era obrigada a pagar, mas ela prometeu pagar. Se comprometeu de pagar até o final do contrato. Mas quem que... Só que ela disse que ia pagar tudo que o cara ganhava. E agora está pagando só o que está na carteira, que é 2 salários, 1 salário. E eles não querem. Eles querem que eles prometeram, que tem gravado lá, vamos cumprir o contrato integral até o final. Esse é o problema. Vamos ao break. Retornamos na sequência com tabela de jogos de ontem, né? Avaí. E hoje também tem jogo. Voltamos em seguida com Avaí, meu Avaí. Estamos de volta com o Unisport desta quinta-feira. Casas, hoje é quinta-feira. Estás com fome? Estou com muita fome. Onde é que eu vou? Comer Restaurante Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Uma novidade do Marcílio Dias, falar nisso? Marcílio Dias está treinando, já fez 2 amistosos e deve fazer um amistoso. Ele deve fazer um amistoso. Joga hoje, 15 horas, lá no campo do Tupi de Gaspar, fica em frente à linha círculo ali. Contra o Blumenau Esporte Clube, o Beck. O Beck que foi campeão da primeira fase, do primeiro turno, da Série C do Campeonato Catarinense. Está brigando para subir para a Série B. Então, esse jogo hoje, 15 horas. O torcedor quiser ir lá, pertinho. Daqueles acima de 23, só aqueles 2 mesmo? Mais nada? É porque ainda está rolando a Série D, termina agora. Domingo. Tá? Acho que a semana que vem a gente vai ter termina novidade. A classificação agora. Entende? E aí, se algum desses jogadores que estão aí apalavrados, se vão vir, se não vão vir. Eles têm que vir, né? Tem que vir para poder começar a trabalhar. Tem que aproveitar essa chance de poder colocar 5, né? Só que falta não colocar. Vamos ver a tabela, os jogos de ontem. 19h30, Vitória 0, Santos 2, bem fora, 2 gols do Copete. 21 horas, Botafogo 3, Vasco 1, isso aí no começo do jogo parecia jogo de basquete, entrava tudo. Palmeiras 1, Atlético Goianiense 0, tu vê esse time... Jogo de basquete, 3-1, jogo de basquete. Mas estava 3-0 com... Fácil. O Palmeiras, tu vê, o Palmeiras passou trabalho, 1-0 no Atlético Goianiense em casa, hein? Fez um golzinho no início e segurou a peteca. 21h45, Atlético Mineiro 2, Sport 2. O Sport saiu na frente, o Atlético virou, o Sport empatou. Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. Esse São Paulo está fora do trilho, hein? Não é que está fora do trilho. Eu assisti esse jogo de ontem, São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo dominou o São Paulo está com um defeito grave. Não finaliza. Costura demais. Costurou, dominou, teve o domínio do jogo e acabou perdendo para a equipe do Atlético Paranaense. Então o que precisa do seu Rogério Ceni? Moçada, chegou na boca do agrião, meu querido, dá de bico. Mete a bola para dentro, faz o goleiro adversário trabalhar. Não, aí começa a trabalhar, costura e acaba não finalizando e perdeu o jogo por 1-0. O jogo do basquete aí? Jogo do basquete. Botafogo 3, Vasco 1. Não, jogo do basquete, já estamos ali no Atlético Paranaense, São Paulo. Me confundi isso todo. Atlético Paranaense 1, São Paulo 0 e... Meu Deus. Fala aqui lá, fala. Não, jogo de basquete, então? Fala, basquete. 3-0 no Avaí? O Mike estreou, fez 2 gols contra. Vou te contar. Não, ele fez 1. 2. O outro bateu nele bateu também. Nele, Se bateu não bate nele, nele, não desvia do goleiro. Outra coisa, tem que botar um táxi na beirada do campo. Para quando ele for, pegar o táxi para voltar, porque não volta mais. Tá, eu vou falar sobre esse táxi depois. Vai falar. Vai dizer que tem que ver esse jogo não, né? Então não fala, nem fala. É irritante. Foi irritante aquilo. Hoje, 19h30, Corinthians, Bahia, Ponte Preta, Cruzeiro, 21 horas, Flamengo, Chapecoense, Grêmio e Coritiba. Tudo jogo bom hoje. Corinthians tem 20, um jogo a menos, Grêmio 19, também um jogo a menos, Santos 16, é o terceiro,
já jogou. Coritiba, com um jogo a menos, tem 15. Botafogo tem 15, Fluminense tem 14, Palmeiras 13, Chapecoense com um jogo a menos 13, Vasco 12, 10º Cruzeiro com um jogo a menos 11. 12º, Ponte Preta com um jogo a menos 11, Atlético Paranaense 12º 11, Flamengo 13º com um jogo a menos 11, Bahia com um jogo a menos 14º 10, São Paulo 15º 10, Atlético Mineiro 16º com 10. Aí vem, zona de rebaixamento, Sport 9, Vitória 18º 8, Atlético Goianiense 6 e o Avaí tocando a tropa solenemente, 5 pontinhos, conquistado dentro de casa, uma vitória e 2 empates e mais nada. E o Atlético Mineiro jogando em casa, hein? Jogando em casa. Contra o Sport. O Atlético Mineiro também é outro time que tem um elenco bom e não está acertando também. Não tá conseguindo acertar. Agora, quando você fala em táxi, o futebol, ele é feito de um conjunto. Então, quando você não tem uma estrutura de cobertura, fica tudo descoberto. Não é o problema de você ter uma idade ou não ter idade, ou você ser lateral e você apoiar. Você tem que ter um sistema de cobertura, você tem que ter um sistema de jogo. Então, quando você não tem, que você sai, vai da valsa, vai alocado, é lógico que abre buraco em tudo quanto é canto. E quando abre buraco em tudo quanto é canto, você está totalmente desorganizado e você não vai conseguir fechar esse buraco nunca. Ontem foi uma desgraça. Ia e não voltava, os caras iam por trás. Não tomaram aí uns 5, porque o time do Fluminense também não é lá essas coisas não. Porque se é um time um pouquinho mais bem estruturado, tacava 5 ontem, brincando. E o Fluminense tem o artilheiro do campeonato, né? É o Dourado lá, 9 gols. Pois, 9 rodadas. 10 gols. 9 rodadas. Não, 10, né? É. 10 rodadas. Não, 9. 9 rodadas. Um gol por rodada. Uma média, né? É. Tá bem. O Chapecoense consegue hoje fazer um milagre lá em cima do Flamengo? Para mim é milagre. Por que milagre? Só milagre. Só milagre. Jogar lá no Ninho do Urubu lá, a hora que fizeram lá, que é o Luso brasileiro. E o Flamengo tem invicto, né? Portuguesa. O Flamengo tem invicto, né? Eu acho que é o segundo ou terceiro jogo que ele ganha. Não, lá, na Toca do Urubu, porque agora começou agora. Não perdeu, começou, jogou lá 3 partidas. Mas eu acho que a Chapecoense tem condições de engrossar o caldo contra o Flamengo, mesmo jogando lá na Toca do Urubu. Se jogar o que jogou contra o Botafogo, vai fazer igual, vai. Zélio, não é se jogar o que jogou contra o Botafogo. Cada jogo é uma história. Cada jogo é desenhado uma história. Para começar. E essa história da Chapecoense lá contra a equipe do Flamengo pode ser totalmente diferente do que ele jogou contra o Botafogo. Ele pode jogar como jogou contra o Palmeiras. Pode jogar. O Palmeiras veio aqui com um time totalmente reserva. Zé, mas que mania vocês têm de dizer que veio com... O importante é que jogou. Tu quer dizer pra mim que o reserva é igual ao titular? Não estou dizendo. Tu tem um time titular, 11 jogadores, aí tu tira aqueles 11 para poupar para outro jogo, que eu sou contra isso. Aí tu vem com um time que não são titulares, tu vai querer dizer pra mim que é a mesma coisa. E hoje... Como que é a mesma coisa? E hoje se botar... que é? Não, e hoje como se botar... que é a mesma coisa? E hoje se botar o reserva do Atlético Mineiro em campo. Vai fazer pior do que ele está fazendo aí? Vai, com certeza. Não sei. Com certeza. Não sei, Zélio. Nós temos que dar chance e oportunidade a que os jogadores que não estão rendendo saiam para que aqueles que estão lá na expectativa... Fora da casinha. Que fora da casinha? Estás fora da casinha. Para que existe Estás fora da casinha. Para que existe o reserva? Estás fora da casinha. Não, eu só quero fazer uma pergunta. Para que serve a reserva? É só para emergência. Quando o cara leva cartão, que não pode jogar, ou quando o cara machuca. Aí quando o time vai mal, o time está mal. O time não está acertando. Aí o reserva não serve. E o reserva não serve. De todos esses jogos que eu estou vendo aí, e é jogo que eu vejo. É porque mistura tudo, cara. É que mistura tudo na tua cabeça. Mistura muito jogo. É muito jogo. Bem pouco técnico. Bem pouco alteração. Eu vou te passar uma receita aqui, ó. Não. Um jogo por dia ou jogo por semana. Bem pouco jogo. Um jogo por dia. Bem pouco jogo. O técnico está perdendo, ele faz alteração e consegue mudar o placar. Mas é raríssimo. Tem acontecido aí,
Raramente tem acontecido. Rogério, não é o intuito é você Não, acertar. é perder, continuar perdendo. Não, o intuito. não. O intuito é, estou perdendo com o Jame de centroavante, o intuito é continuar, trocar por ele outro para continuar perdendo. Não, o intuito é acertar o teu time. A vitória é uma consequência daquilo que você vai fazer. Eu quero um time todo desacertado, todo banguela, todo capenga, todo aleijado, mas que seja campeão. Como é que você vai analisar? Como é que você vai analisar? Como é que você vai analisar um futebol dessa maneira? Eu analiso. Eu analiso e dá certo. Eu quero mandar um abraço para a Monique, para a Ana, principalmente aí para a Ana, que hoje ajeitou a cara feia aqui, e a Monique também, que tem colaborado. Tem que entrar nessa também, né? Isso é era moderna. Você que é um cara de mais tempo de televisão do que eu, não fazer. E a Ana é de primeira linha para fazer. Monique, primeira linha. Temos duas maquiadoras aqui, secretárias, que são fenomenais. E você não aproveita isso? Não gosta de ficar bonito? Não. Tampa tudo aí, ó. Tô novo. Não, eu quero ser assim mesmo. Eu quero ser assim mesmo. Eu sei. Aqui não tem jeito, aí é pé de galinha mesmo. Vamos. Tchau, gente. Até amanhã. Com essa eu vou embora.